Vocês acham que não? Mas eu sei, tá? Esses icons de arte 2D, esses símbolos do elemento de sangue nos seus nicks, essas OSTs de Steven Universo nas suas playlists, esses comissões abertas nos seus perfis. Vocês são artistas, não são? E assim como qualquer outra pessoa, a gente precisa de sobreviver nesse mundo, né? A gente precisa de comida, de água, de energia, de uma casa, etc. Então a gente precisa se bancar de alguma forma, certo? E por choque de muitas pessoas, a gente consegue trabalhar oferecendo pro mundo o que a gente sabe fazer: arte. Que pra muitos vai aparecer como forma de hobby, como forma de eu tenho esse tempo livre, então eu vou jogar, eu vou ver um filme, eu vou ver uma animação, vou ler um livro. Mas aquela obra que as pessoas vão estar interagindo no tempo livre delas foi o trabalho de alguém. E como qualquer outra área da arte, não é fácil trabalhar assim. E isso acontece por vários motivos. Até no ponto mais básico, a gente precisa já ter uma luta para provar para as pessoas que isso é um trabalho sério. Então, normalmente, quando você vê um artista, provavelmente ele vai estar cansado, meio mal da cabeça e vai estar desesperado para poder trabalhar e conseguir pagar suas coisas. A questão desse vídeo é: às vezes, o desespero passa do ponto. Como uma aspirante a youtuber de arte, eu preciso ser uma pseudo-usuária de TikTok. Eu preciso estar sempre checando o que está sendo falado na comunidade de arte, quais são as trends e tudo. E um assunto muito recorrente lá são comissões. Eu vejo várias pessoas desesperadas sem saber como vender seus desenhos, para quem vender seus desenhos, em que plataformas vender seus desenhos e qual preço colocar nos seus desenhos. Então tudo virou um Battle Royale de como conseguir clientes, só que a verdade é que grande parte dessas pessoas não estão conseguindo clientes. E como são várias pessoas tentando conseguir a mesma coisa, as pessoas tentam se destacar. Só que a forma que muita gente no TikTok arrumou de se destacar é vendendo os desenhos muito, mas muito baratos. Mas não era barato tipo, 50% de desconto, 60%? Não, é nível 99% de desconto. Toma aqui meu desenho de graça. Gente, acreditem em mim quando eu falo que era desenho completamente renderizado, de corpo inteiro, com mais de um personagem a R$2. É sério. E nisso devem ter pessoas pensando: Alegro, qual que é o problema? Eu te falo qual é o problema. Nesse TikTok, essa pessoa fala que perguntou pro TikTok o quanto que eles cobrariam num desenho desse. E nesse desenho dá pra ver que é um personagem de corpo todo, tá renderizado, tem várias pessoas, tem um cenário com vários detalhezinhos, né? Então a gente imagina que não vai ser tão barato assim. 25 a 35 conto. Depois essa pessoa falou que ouviu o conselho de alguém que também desenhava e colocou $120. E considerando o tanto de coisa que tem no desenho, eu acho que faz o completo sentido. Não sei vocês e eu acho que tem a questão de opinião também. Mas, sinceramente, eu acho justo. Mas os comentários desse vídeo são inacreditáveis. Não só as pessoas estavam criticando os preços dessa pessoa, mas também estavam falando que uma arte desse jeito não deveria ser tão cara. Falaram que são artes iniciantes, o que eu sinceramente discordo muito, porque não é porque uma coisa é teoricamente mais simples que quer dizer que é de iniciante ou que foi fácil fazer aquilo. Falaram que, quem gasta tanto com arte? Explodiria a cabeça de alguns de descobrir que tem pessoas que pagam aluguel e que pagam tudo, que bancam viagem e tudo com dinheiro de comissão, tá? E aconselharam essa pessoa a diminuir os preços, porque senão provavelmente ela não teria clientes. Essa pessoa não deitou e falou que cobrou o que os desenhos valiam e se as pessoas não quisessem comprar, aí seria com elas. Então, sabe isso que aconteceu com essa pessoa? Aconteceu com todo mundo que tentou cobrar o preço que um desenho realmente vale. E isso foi criando um senso na cabeça das pessoas de que, se eu não cobrar muito barato pelos meus desenhos, ninguém vai comprar. Então virou uma competição de quem cobra mais barato. E todo mundo fazendo uns desenhos ultra detalhados, cheio de coisas que não era pra valer aquele preço, e as pessoas estavam praticamente dando esses desenhos de graça. E o pior é, ainda assim, a maioria dessas pessoas não conseguiu clientes desse jeito. Isso não contribuiu em nada. E aí, o desespero continua, ao ponto de que essas pessoas vão nas comissões dos outros pra anunciar as comissões delas, porque as minhas estão mais baratas. Tá entendendo o nível? Não. Não acredito. É muito doido como a cabeça dessas pessoas funciona, porque elas realmente acham que ali elas vão emplacar.
E aí vem uns sonsos falar, ai, eu não entendi o problema. O problema é que é feio, o problema é que é humilhante, o problema é que é ridículo, que estão implorando para as pessoas comissionarem elas nos posts de comissão dos outros. E chegou no ponto que as pessoas não estão sabendo mais quanto custa um desenho de verdade. E a gente já tinha o problema de pessoas descredibilizando o trabalho de artistas, agora tem um monte de artista competindo para ver quem cobra mais barato. E quem também tá sendo prejudicado por isso? Quem cobra o preço normal. Essa pessoa postou uma comissão de R$1.000 e eu imagino que deve ter gente que vai ficar, meu Deus, R$1.000. Mas na descrição a pessoa especifica que o preço em si não é esse, mas que teve uma taxa de comercialização, que é quando alguém compra alguma coisa para comercializar. Ou seja, o cliente vai vender esse desenho que ele comprou, ele vai lucrar com esse desenho que ele comprou. Eu preciso falar que as pessoas não reagiram bem a isso? 1.000 nisso aí? Com 1.000 dá pra alimentar uma família inteira por um mês. E eu amo a resposta que é, e quem disse que eu não tenho uma família inteira pra alimentar por um mês? E é isso, as pessoas esquecem que os artistas estão trabalhando e que eles têm que se bancar, e eles esquecem que arte é um artigo de luxo. Não é essencial para a sobrevivência de ninguém, você não precisa daquilo para sobreviver. Você não vai acordar de manhã e comer pão com manteiga e uma fanart do Rafael de Love and Deep Space. Então eu, por exemplo, quando eu olho os artigos de luxo que eu queria, mas que eu não consigo porque eu sou desempregada, eu fico, que pena que não consigo. E sigo minha vida. Nenhum artista tá apontando uma arma na sua cabeça e te obrigando a comprar as coisas deles. Eu espero. Eles vão estar no máximo de joelhos chorando e implorando pra que vocês comprem as coisas deles. Só que estão olhando os que não estão fazendo isso e estão ficando com raiva. Essa pessoa mostrou um desenho dela e falou, sabiam que se fosse uma comissão seria R$65? E é um desenho de corpo todo e completamente renderizado. Então, faz sentido? Mas não, obviamente que o TikTok não aceitou isso. Se tivesse cenário, valeria R$65. Sem hate, mas eu não acho que vale o preço. Anatomia errada. E sem background, mas achei legal o desenho. Quem compra isso? Mano, eu odeio essa carinha. Eu odeio como ela voltou, que ela voltou para ser de uma forma meio irônica. E nossa, eu já não gostava dela antigamente. O jeito que usa agora... Desculpe incomodar, mas não estaria caro demais? Uns R$2 eu compro. Eu adorei esse aqui, que é tipo, sabe o que faço comissão de graça? E aí responderam, isso não é comissão, é caridade. E tipo, eu não acho que tem nada de errado você fazer isso. Eu acho que é feio você ficar procurando validação nos comentários de outras pessoas. R$30 no máximo. Tá duro dorme, mano. Inclusive essa frase, tá duro dorme, me lembra de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu vendi a comissão, eu fui bem de boinha mostrar minha tabela no TikTok. E, tipo, a maioria das coisas que é mais ou menos assim, vocês vão ver esses preços, sabe? Eu fui mostrar como seria cada parte completamente renderizada e tudo. E, tipo, eu pensei que em algum momento poderia ter alguém que reclamasse dos meus preços, mas, gente, eu juro, foi no mesmo dia. Tá passando fome, amigão? E foi um monte de comentário assim de, eu acho que você deveria abaixar os preços um pouco. Eu acho que seria melhor se você pudesse, sabe? E aí, um monte de gente me dando dicas de como colocar preço no negócio e falando, quando você é iniciante, você deveria colocar os preços um pouco mais baixos. E aí lá foi eu gravar um vídeo falando, gente, eu não tirei os preços da minha cabeça, eu fiz uma pesquisa. Não é a primeira vez que eu preciso precificar coisas e eu preciso fazer todo um estudo, toda uma pesquisa pra saber como que vai fazer isso pra ter uma padronização também, sabe? Quando eu mexia com confeitaria, eu precisava ver os gastos e ver sobre os ingredientes, a energia e todas as horas e tudo. Eu sei, mais ou menos, o que eu tô falando. Porque não é como se eu não estivesse gastando nada enquanto eu desenho, que eu gasto energia, que eu comprei o notebook pra desenhar, que eu tenho a mesa digitalizadora pra desenhar, que eu estou fazendo uma faculdade de arte. E que eu também sou uma pessoa que come e que toma água e que toma banho e que eu ainda preciso de, sabe, bancar essas coisas todas. E em toda a profissão é assim, a gente considera vários fatores, só que aí quando a gente vai na arte considerar esses fatores, as pessoas falam, mas tá meio caro demais, ninguém vai comprar com você desse jeito. Gente, não é assim. E eu imagino que vão ter pessoas que vão falar, tá, Alegro, mas quem tá num nível iniciante realmente tem que cobrar mais barato, isso não vale pra todo mundo. E isso volta para aquela questão de, será que iniciantes devem vender comissão? Eu não quero falar muito sobre isso, porque acho que todo mundo da comunidade artística já falou sobre isso, mas eu acho que você escolhe. Se você quer, faça. Mas saiba que provavelmente isso vai atrapalhar em algumas coisas no seu processo de evolução. Aí é com você. Mas pelo que eu vejo, não é só iniciante que tá cobrando preços absurdos, são pessoas com nível bem evoluído também. A comunidade dos designers tem a prova de que a maioria cobra barato. É quase impossível conseguir vender caro. Então eu entrei em alguns servidores de design e caramba, era um valor mais absurdo do que o outro.
Eu entendo que as pessoas possam ter um medo de não conseguir clientes, mas, gente, pensa se vocês conseguirem. Vocês estão cobrando nada, é quase nada, vocês não vão conseguir pagar suas coisas desse jeito. Então, no fim, vocês estão se sabotando fazendo isso. Só que o problema é que isso não sabota só vocês, e sim todo mundo ao redor vai junto. Eu acho que isso é um problema que vai ser um pouco difícil de combater, porque ele toca em várias questões que a comunidade artística tem, como a questão de desvalorização do próprio trabalho e a competição, tudo isso. Eu acho que vai demorar um pouco até todo mundo começar a achar uma forma melhor de lidar com essas coisas. Então o que eu posso falar é, vamos parar de se antagonizar e de competir e vamos tentar nos ajudar mutuamente, vamos tentar pesquisar sobre os preços e tentar nos valorizar. Porque de gente desvalorizando o artista já basta o resto. É basicamente isso, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, quem se inscrever, comentar e dar like. De verdade, eu leio todos os comentários, eu fico muito feliz quando vocês comentam, independente da opinião, se vocês estão discordando de mim e tudo. Eu adoro ver as discussões nos comentários, então, discussões, no caso, conversas amigáveis. Eu amo ver vocês conversando, então, se puderem comentar e tal. Sério, gente, muito obrigada por tudo e até.